Boa noite, boa noite. Agora são 7h52 da noite do dia 14 de fevereiro de 2026. Estou aqui na cidade de Mirabela, no distrito de Muquem. Meu nome é Stephanie Rodrigues Lolli, sou mãe do Ahmed Lolli Abdu e ultimamente tenho me interessado por filmes documentários. E acabei de assistir um documentário muito interessante que se chama O Último Navio Negreiro, de Margaret Brown. Em inglês se chama Descendant. Então, eu tô um pouco assim, eu tô aqui exatamente no meio do mato, sob um céu estrelado, um pouco ansiosa, porque esse filme mexeu bastante comigo por ter visto. O meu ex-marido já sofreu muito preconceito aqui no Brasil, muito racismo, muita discriminação. Já meu filho também o primeiro ato de racismo que ele sofreu na escola foi de uma pessoa, criança da idade dele, que falou que a cor dele era feia. Isso eu me lembro até hoje, até registrei no meu blog do Sarah Culture. E esse filme fala sobre um povo da cidade, do distrito, é uma vila, um vilarejo, uma comunidade chamada Africa Town, no estado da Alabama, nos Estados Unidos. E nesse documentário relata a história de um povo muito sofredor, porque é uma questão de identidade e identidade, cultura desse povo, que eles tentam resgatar, mas não conseguem, porque o navio onde o povo deles foram, o povo que veio se eu não me engano é o Benin, é um país da África, não sei se é o Benin mesmo, não me lembro mais. Eles foram levados desse país da África para Africa Town, que na verdade Africa Town foi criado depois, esse nome não era assim. Acho que é Mobile ou Mobile, tem duas pronúncias, é a cidade. E lá foi colocado o navio, foi queimado o navio negreiro, onde se encontravam nesse navio aproximadamente 120 pessoas que foram tiradas desse navio, e depois o navio foi queimado. Parece que teve também uma explosão de bomba nesse navio. E os pesquisadores forenses ficaram tentando encontrar dentro desse lago, desse rio, onde poderia ter sido escondido, ocultado as pistas e o próprio navio. Então, um mergulhador altamente capacitado foi um dos caras que mergulhou através de algumas pistas que ele sentia que poderia ser lá, e ele encontrou o navio, pegou as peças do navio nas mãos, como mostra o filme, e a partir disso foram feitos as análises, etc., as pesquisas, remontaram a pintura de que poderia ser mais próximo do que aconteceu do navio e esses negros africanos dentro do navio. Antes de ser queimados, os negros africanos não foram queimados, ou pelo menos mais da maioria não foram. Então, essas pessoas de pai para filho foram tentando manter sua própria história, e era muito difícil esse resgate de identidade, porque ninguém queria falar que tinha sido oprimido, tinha sido escravizado, era meio que um tabu. Então, o que aconteceu? Depois que passou essa aflição de ter encontrado, de estar procurando o navio, não encontra o navio é encontrado, aí faz vários eventos, vamos comemorar que encontramos o navio, Clotilda, que chama o navio.
vamos comemorar que encontramos o Clotilda. Encontramos o Clotilda, agora podemos provar que nós fomos injustiçados, que nós fomos trazidos, raptados do nosso país para este país que não era nosso, e nós tivemos que ser escravizados aqui, começar uma nova vida aqui, como se nada tivesse acontecido, porque foi um tráfico de humanos, na verdade. Então, esse comércio de pessoas trouxe sérios danos para os futuros descendentes. E eles tiveram que, então, buscar forças um com o outro para remontar sua própria história. E eles conseguiram vários benefícios, além benefícios que eu falo assim, de história, cultura, identidade, mostras culturais, conseguiram resgatar sua identidade e principalmente fazer esse documentário, né? Quem fez esse documentário foi dirigido por Margaret Brown. Provavelmente ela, não sei quem é ela exatamente, não li, porque eu acabei de ver o filme, mas provavelmente ela teve uma grande busca para montar todo esse roteiro, né? Foi bem interessante. Eu gostei muito desse filme, particularmente falando desse documentário. Há muito tempo eu não assisto um documentário e eu me sinto bastante chocada, emocionada, íntima, porque meu filho é negro. Ele tem 12 anos e a gente mora no interior, na zona rural. Então, assim, aqui também tem memórias. A minha avó tem 91 anos de idade e ela conta as histórias. Então, assim, eu sou branca, mas branca assim, não muito branca, por ser queimada de sol também, né? Então, assim, eu me sinto chocada, sabe? Fiquei chocada com esse filme, com esse documentário. Até chorei porque eu fiquei pensando muito na pintura que os pesquisadores forenses fizeram. Os técnicos, os pintores, toda a equipe. Me chocou muito porque os negros estavam nus, né? Assim que costumavam ficar, de forma desumana. Como eu estudei história, eu lembro muito bem que meus professores falavam que era desumano, eles defecavam no próprio lugar onde estavam, não tinham humanidade. Essa desumanidade dos negros sempre me chocou muito nas aulas de história. Eu sempre ficava revoltada. Eu chegava em casa e ficava pesquisando, sabe? Porque isso me deixava muito triste, muito revoltada. E engraçado, porque eu sempre tive um pé, assim, nas aulas de história na parte de África. Então, assim, principalmente quando se falava que as mulheres as mulheres escravas eram estupradas, isso me deixava bastante revoltada. Não na história da escola, mas quando eu chegava em casa e ficava pesquisando na internet essas coisas de atrocidades que aconteciam aqui no Brasil, e aconteceu muito nos Estados Unidos também, quando eu estudei história dos escravos africanos, negros, nos Estados Unidos, eu percebi que era tão horrível quanto no Brasil. Então, assim, é isso. Acho que eu falei bastante. Eu tava sufocada, precisando conversar. Então, tô aqui no mato, conversando comigo mesma, para colocar as ideias em ordem. Obrigada.